Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estou aqui para trazer mais um estudo da Palavra de Deus para o crescimento, para o nosso crescimento e também para a evangelização, das pessoas que não têm Jesus ainda. Hoje eu vou falar sobre duas opções que Deus coloca na vida do ser humano. Então, o ser humano, Deus coloca duas opções para o ser humano escolher, Escolher uma destas opções. Então, vou abrir em Mateus, capítulo 7, os versos do 13 ao 14. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então aqui Jesus está dizendo: entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ele. Jesus aqui ele está dando duas opções, mas nós vamos ver logo. A Bíblia nos apresenta duas opções a seguir, mas temos que escolher uma delas. Então, a primeira opção, que é apresentada nestes versos. A primeira opção, entrar pela porta estreita. Então, entrai pela porta estreita. Então, a primeira opção é entrar pela porta estreita. Mas Deus, quando fez o homem lá no Éden, ele fez o homem com livre arbítrio. Então, Deus fez o homem com livre arbítrio. O que é isso? O homem tem o direito de escolher o que quer. Então, Deus, quando fez o homem e colocou no Éden, Deus também colocou duas opções para o homem. Mas ele teria que escolher uma, destas opções. Então, lá em Gênesis, no capítulo 2, nós já lemos várias vezes nos estudos anteriores, que vamos ler novamente. Gênesis, capítulo 2, os versos 8 e 9, diz assim. Gênesis 2, 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus, lá no jardim do Éden, também já colocou estas duas opções para que o homem escolhesse uma. Então Deus plantou no jardim duas árvores. Uma era a árvore da vida e a outra do conhecimento do bem e do mal, que era a morte. Então Deus, ele mandou o homem, escolher. Então ele disse para o homem: não comer a árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus proibiu. Deus disse: vocês não escolham o fruto desta árvore. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas as árvores da vida, eles eram livres para comer.
poderiam comer à vontade, tinham a liberdade de comer, tinham a aprovação de Deus. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não podiam comer, porque se comesse, morreriam. Mas o homem foi feito livre, né, para escolher. Ele recebeu o livre arbítrio. O homem ainda não tinha pecado quando estava no Éden. Ele não tinha cometido ainda o pecado. Por isso podia comer livremente o fruto da árvore da vida. E ele com certeza comia. Mas não poderia comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Quer dizer, ele poderia, não deveria. Deus disse, não coma. Se vocês comerem, vão morrer. Mas como vocês são livres, foram feitos livres para escolher, o conselho é não coma. Dou essa ordem, não coma. Mas se comer, vocês vão morrer. Deus fez aquelas duas árvores e disse ao homem, não coma esse fruto. Por quê? Por que Deus fez essas duas árvores? Deus fez o homem com livre-arbítrio. Se ele tivesse feito só a árvore da vida, o homem não teria escolha. Ele só poderia comer aquela e pronto, né? Mas Deus colocou a outra árvore para que o homem pudesse escolher entre uma e outra. Só que uma é a árvore da vida e a outra é a árvore da morte. A árvore da vida é representada por Jesus. Jesus é representado por esta árvore. Então, vamos ver ainda os versículos 16 e 17 do capítulo 2 de Gênesis. Diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o homem tem o livre-arbítrio para escolher aquilo que quer. Só existe duas opções. Só existe dois caminhos. Só existe a vida e a morte. Esta é a opção que Deus dá. A vida e a morte. Se você escolher a árvore da vida, você vai ter vida. Então, as nossas escolhas têm consequências. Tudo que nós escolhemos, tudo que nós fazemos, nós temos consequência. Se o homem escolhesse só a árvore da vida, a consequência seria viver eternamente. Se escolhesse a árvore do conhecimento do bem e do mal, consequência seria a morte, certo? Então, o homem é livre. Ele pode escolher, embora nem todas as coisas devamos escolher. Deus, ele colocou duas opções lá no Éden, mas o homem deveria escolher uma. Quando Deus colocou aquela árvore, não era somente para que o homem soubesse que ele tinha liberdade, né, para escolher o que ele quisesse, mas também para que o homem provasse a Deus que ele, Deus, era mais importante para ele, o homem, para o ser humano, para Adão, para Eva, do que qualquer outra coisa. Então Deus queria que o homem provasse isso para ele, obedecendo aquela ordem que ele deu. Porque, na verdade, se ele obedecesse, seria bom para o homem mesmo, não para Deus.
Por quê? Porque o homem, desobedecendo, sofreria as consequências da sua desobediência, que seria a morte. Então, lá no Jardim do Éden, Deus colocou as mesmas opções que colocou lá no Velho Testamento e também no Novo, né? E o homem desobedeceu. O homem não demonstrou o amor a Deus, um amor maior a Deus do que a outras coisas, né? Então o homem preferiu outro Deus, preferiu outra pessoa, obedeceu à voz de Satanás, representado naquela árvore, a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. O homem já conhecia o que era o bom, o homem já conhecia o bem, ele já conhecia Deus. O homem foi feito bom, o homem não tinha pecado quando estava no Éden. Quando Deus criou ele já conhecia as coisas boas. Agora ele iria conhecer as coisas ruins. Ele não conhecia as coisas ruins. Mas se desobedecesse, ele iria conhecer essas coisas ruins. As coisas boas ele já conhecia. Ele já conhecia Deus. Ele passeava com Deus. Ele nunca viu a Deus. Deus é espírito, mas ele ouvia a voz de Deus. Ele passeava com Deus no jardim. Deus estava ali ele sentia, né, a presença de Deus. Então ele já tinha esta comunhão com Deus, porque ele ainda não tinha pecado. Mas se ele desobedecesse aquela ordem e comesse, escolhesse errado, ele tinha, né, a opção de comer o fruto da árvore da vida ou o fruto da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Então, a árvore da vida já está dizendo vida, dar vida. A árvore da ciência do bem e do mal já dá morte. Então, a consequência era diferente. Mas o homem se deixou levar pela mentira de Satanás e acreditou na mentira de Satanás e desacreditou na verdade de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos assim, deixando a palavra de Deus de lado, tendo dúvida realmente se é verdade ou não, e ouvindo a palavra de Satanás e obedecendo. E o que Deus quer, tanto lá no começo da criação, como no meio da criação, como nos nossos dias, é a mesma coisa. Ele quer que nós demonstremos a Ele maior amor, obedecendo a sua palavra. E essa obediência vai servir para nós mesmos, porque vai nos tirar das trevas, vai nos tirar do sofrimento, vai nos tirar, né, da escuridão. Então, você, meu irmão, minha irmã, que já tem Jesus, veja como você está andando. Veja qual é a opção que você está escolhendo. Você está escolhendo obedecer a Jesus? Obedecer a palavra de Deus? Aquilo que Ele fala na sua palavra, aquilo que Ele nos aconselha, aquilo que Ele nos manda fazer? Se você não está fazendo, meu irmão, minha irmã, pense bem e volte imediatamente para os braços de Jesus. Peça perdão, confesse a Ele e Ele vai lhe perdoar. Então, Adão e Eva tinham duas opções, mas tinham que escolher uma.
escolheram a opção errada. A opção que traria muito sofrimento, né? Muita dor, muita amargura, e escolheram desobedecer a Deus. Então Deus, ele teve que expulsar aquele casal daquele jardim que Deus fez. Porque se Deus deixasse eles lá com pecado, eles iriam comer da árvore da vida. Não podia comer mais, porque eles tinham pecado. Ninguém pode participar da vida de Jesus estando em pecado. Ninguém pode comer de Cristo estando em pecado. É tão tal que Jesus ensina, né, na ceia, se você tem alguma rixa, alguma briga, alguma intriga com seu irmão, você tem que fazer, né, esta reflexão, esta análise da sua vida. Se você tem raiva, você tem que pedir perdão a Deus. Você tem que confessar a Deus, tem que fazer as pazes com seu irmão para poder tomar a ceia, né? Porque a ceia representa o corpo e o sangue de Jesus. E os dois, tanto o pão como o vinho, é de árvore, da árvore, né? Da planta. Então, Jesus representa a árvore da vida. Jesus, ele estava presente naquele jardim. Em outro estudo, nós vimos que Jesus também estava ali sendo representado por aquele animalzinho que Deus matou para fazer roupa para o homem. Mas ele também estava representado como aquela árvore. Então, devemos escolher bem, devemos escolher obedecer a Deus, porque Deus, ele quer sempre o melhor para nós, mas ele colocou essas duas opções para nós escolhermos. Nós podemos escolher. Deus, ele não tira essa escolha de nós, ele não vai fazer por nós, ele não vai impedir nós de escolhermos, já que ele nos criou com o livre-arbítrio. Nem Satanás pode nos obrigar a fazer nada. O que ele pode fazer é nos tentar, é nos tentar convencer a fazer o que ele quer. Então, esse livre-arbítrio é nosso, nós é que temos que escolher. Nós é que temos que fazer esta escolha, servir a Deus ou servir o maligno. Então, a primeira opção, né? Aqui em Mateus 7:13. Entrar pela porta estreita. A porta é estreita. Deixa eu ler bem aqui de novo. Mateus, capítulo 7, o verso 13. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que entram com ela. Então, a primeira opção no Éden era representado pela árvore, que é Jesus. No Velho Testamento, nós vemos lá em Deuteronômio, também Deus, né, dando esta opção. Vamos ver lá, Deuteronômio 11. Deixa eu ler aqui para os irmãos que estão acompanhando também, querendo ler, pode ler comigo.
Então, Deuteronômio 11, capítulo 11, os versos do 26 ao 32. Diz assim, versos 26. Eis que hoje eu ponho diante de ti, diante de vós, a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses. Hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes, quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra e a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na Araba, defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Pois ide passar o Jordão para entrardes e possuirdes a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus. Possuí-la-eis e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que hoje vos prescrevo. Então, Deus aqui ele está dizendo, eu coloco a vida e a morte. Então, Deus aqui no Velho Testamento, ele está dando também estas mesmas duas opções, a vida e a morte. Lá no Éden tinha a vida, a árvore da vida, e a árvore da ciência do bem e do mal, que representava a morte. Deus aqui está dizendo para o povo, quando foi entrar na terra, vou dar para vocês também escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Muitas vezes nós estamos escolhendo a morte, né? A maldição, porque quando nós estamos desobedecendo a Deus, então estamos escolhendo a maldição, estamos escolhendo a morte, né? Nós que já temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, devemos sempre ouvir e obedecer a palavra de Deus, porque é o melhor para nós, não para Deus, porque Deus não precisa de nada de nós. Nós é quem precisamos de Deus. E ele diz claramente, eis que hoje eu ponho diante de ti, de vós, a bênção e a maldição. A bênção e a maldição, a vida e a morte, né? Então, Deus, ele deu as mesmas opções que deu lá para o casal, primeiro casal, lá no Éden. Ele está dando aqui para o povo quando fosse entrar na terra. Então, se eles desobedecessem à ordem de Deus e deixassem de adorar ele e adorassem outros deuses, então eles seriam punidos. Devemos lembrar que as nossas escolhas têm consequências. Toda escolha que nós fazemos, toda decisão que tomamos, tem consequências. Adão e Eva, quando comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pecaram. E a consequência foi a morte.
e em seguida foram expulsos daquele jardim e não puderam mais comer o fruto da árvore da vida. Ninguém pode comer de Jesus, ou Jesus, como ele mesmo disse para os discípulos, este é o meu sangue que é dado por vós, este é o meu corpo que é dado por vós. Então é como se estivesse comendo Jesus. Então, quando nós comemos Jesus, ou melhor, quando Jesus entra dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, nós passamos a nos alimentar de Jesus. Como é esse alimento? Esse alimento é espiritual, é a presença dele. Está em nós, é a comunhão, nós estamos nos alimentando, é estudando a palavra dele. Quando estamos estudando a palavra dele, nós estamos nos alimentando de Jesus. E não podemos fazer isso se estamos no pecado. Quando Adão e Eva pecaram, não podiam mais comer do fruto da árvore da vida, porque já estavam em pecado. E como nós, pecadores, podemos comer deste fruto? Só podemos comer deste fruto, só podemos comer de Jesus. Jesus disse que era a videira, lá em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então ele está dizendo que é uma árvore. Ou melhor, está se comparando, né, a árvore, a videira, né, de onde vem o vinho, de onde vêm as uvas, a videira. Então ele se compara a uma árvore. Lá no Jardim do Éden também ele era comparado, ele era representado por aquela árvore. E nós devemos nos alimentar de Jesus. Como é que nos alimentamos? Estudando a sua palavra, tendo comunhão com ele, obedecendo a sua palavra. Devemos estudar a palavra de Jesus, devemos ver o que Jesus está falando para nós, devemos acreditar no que a palavra de Deus nos fala, devemos obedecer para que tenhamos bênçãos, para que tenhamos vida, né? Se já temos Jesus como nosso Salvador, já temos a vida, porque só podemos nos alimentar da vida, que é Jesus, da videira, quando temos Jesus na vida, quando já aceitamos Jesus como Salvador. Eu vou ler lá em João, capítulo 15, que diz assim, João, Evangelho de João, capítulo 15. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais frutos ainda. Então, significa que nós somos os galhos. Estamos incestados em Jesus. E quando há esse enxesto, os galhos se alimentam da videira. Se o galho é tirado da videira ou da planta ou da árvore que seja, então aquele galho não vai ter vida, vai morrer, não pode mais se alimentar. Então nós somos esses galhos que estamos na videira, que estamos em Jesus, que estamos nesta árvore. Precisamos nos alimentar desta árvore para que tenhamos vida. Então nós temos que escolher, né? Se vamos obedecer a Deus, a Jesus. Isso é uma decisão nossa. Deus não decide por nós. Satanás não pode nos obrigar a fazer o que ele quer. Nós é que temos que escolher. Muitas vezes dizemos, fazemos como Adão e Eva. Foi a mulher que tu me deu, que me deu do fruto e eu comi. Foi a serpente. Muitas vezes nós estamos jogando a nossa responsabilidade nas costas dos outros. Nós devemos assumir os nossos erros, pedir perdão a Deus arrependido. E Deus nos perdoa quando Ele vê um verdadeiro arrependimento. E devemos voltar novamente para Deus.
Deus, Ele quer nos perdoar quando nós pecamos, porque ainda não somos perfeitos. Mas Jesus, na pessoa do Espírito Santo, já está morando dentro da pessoa que já recebeu Ele como Salvador. Então, só quando podemos nos alimentar desta videira verdadeira, da árvore da vida, que é Jesus, só quando cremos e recebemos Jesus, arrependidos dos nossos pecados, e convidamos Ele para entrar no nosso coração, na nossa vida. Então Ele entra, Ele diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, Jesus, Ele quer que você faça essa escolha. Convide Ele para entrar na sua vida. Ele quer que você se alimente dele. E o alimento é a palavra. É a palavra dele. É a Bíblia, né? Jesus entra no nosso coração e faz essa limpeza. Então podemos, né? Só aí é que podemos nos alimentar dele. Quando a nossa vida já está livre, já está limpa de pecados. Porque o sangue de Jesus é quem nos limpa. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Só aí é que podemos nos alimentar de Jesus, porque Jesus, Ele é a vida. Ele é santo, Ele é perfeito e não pode ter comunhão com o pecado. Então, por isso, precisamos de nos arrependermos e confessar Jesus, pedir perdão, e Ele vem e nos limpa e habita em nós. Então, que o Senhor nos ajude a ter sempre esse discernimento das coisas que vêm de Deus e que não vêm. Devemos sempre orar, pedindo a Deus o discernimento. Então, a primeira opção que Deus nos deu, né? O caminho estreito, o caminho apertado, a porta estreita, o caminho apertado. E esse caminho também representa, lá no Éden, aquela árvore, a vida, né? A vida eterna, a árvore da vida. Esta é a primeira opção. E Deus, no Velho Testamento, Ele nos coloca a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, o que Deus quer mesmo de nós, os seres humanos, é a obediência. E o homem sempre mostra a Deus que ama mais as coisas do mundo, ama mais a Satanás e adora outros deuses do que a ele. A gente vê que o povo dele, depois que entrou lá na Terra Prometida, abandonaram a Deus, deixaram a Deus pelos outros deuses e foram castigados, foram amaldiçoados, porque escolheram mal, porque se usaram do direito, né, do livre-arbítrio e escolheram mal e sofreram as consequências. Quem lê o Velho Testamento, né, vê aqueles reis tudo errando, escolhendo mal, levando o povo a adorar outros deuses, a ser idólatras, e sofreram as consequências. Hoje não é diferente. Hoje é do mesmo jeito. Muitas vezes nós estamos escolhendo o errado. Estamos escolhendo outras coisas. Muitas pessoas, muitos filhos de Deus, muitos crentes não estão indo para a igreja, porque estão acreditando na mentira de Satanás. Se sair, vai morrer. Não vai para a igreja, vai pegar o vírus. Muitas vezes nós vamos na quitanda, vamos no açougue, vamos no supermercado, vamos em todos os lugares e não temos medo de pegar o vírus, né? Mas a igreja nós temos medo. Por quê? Porque Satanás não quer que adoremos a Deus.
Ele não quer que tenhamos comunhão com Deus. Então, vamos obedecer a Deus. Se Deus não deixou pegar o vírus em outros lugares, por que iria pegar na igreja, né? Então, vamos adorar a Deus. Vamos obedecer o nosso Deus. Vamos mostrar a Deus que nós amamos mais a Ele do que qualquer outra coisa na nossa vida. Não é a nossa família mais importante, não é o nosso emprego mais importante, não é nada mais importante do que Deus, a não ser o próprio Deus. E Adão não demonstrou isso com Eva lá no jardim. Deus queria que eles obedecessem. Aquela árvore ali não significava só o livre-arbítrio, mas significava o amor que o homem ia demonstrar por Deus na sua obediência. No Velho Testamento, quando o povo entrou também na Terra Prometida, que foi o texto que nós lemos, Deus queria que o homem demonstrasse esse amor a Ele, obedecendo, não adorando outros deuses, não colocando nada na sua vida que fosse mais importante do que Deus. E no Novo Testamento, Jesus também nos dá essas duas opções. A porta estreita, o caminho apertado. A porta larga e o caminho espaçoso. A gente vê a segunda opção. Então, Jesus também colocou estas duas opções. A primeira opção nós já vimos, e a segunda é a porta larga e o caminho espaçoso, né? Então, vou ler de novo em Mateus, nós já vimos, só revisar aqui. Então, entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. A porta larga. Por que é larga? Por que o caminho é espaçoso? Porque é o lugar que cabe muitas pessoas. Porque essas pessoas não querem abandonar o pecado. Para andar no caminho estreito e entrar na porta estreita, tem que estar limpo de pecado. Não pode andar praticando o pecado. Já na porta larga e o caminho espaçoso, pode entrar todo o pecado. Mas já sabe também que vai está seguindo a Satanás. E quem segue a Satanás já sabe que a consequência é a morte. Então, nossas ações, nossas decisões têm consequências. E a consequência de quem segue o caminho espaçoso, que anda no caminho espaçoso e entra na porta larga, a consequência é a perdição. É por isso que o próprio Jesus diz. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ele. Porque quem está entrando na porta larga e andando no caminho espaçoso, quem anda em Satanás, quem anda no pecado, quem anda na desobediência, quem não quer abandonar essas coisas, quem tem prazer em fazer, em praticar, em andar, em fazer essas coisas, né? O pecado. Muitas pessoas que têm prazer em mentir. Mente nas brincadeiras, mente nas coisas sérias, mente de todo jeito. A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. As pessoas têm prazer de odiar os outros. Tem prazer de matar, tem prazer de roubar. A gente vê hoje na televisão tanta coisa ruim. Tanta coisa ruim. A pessoa tem prazer, porque
porque está obedecendo a Satanás. Então está entrando na porta larga, está andando no caminho espaçoso. São muitos que estão seguindo, que está escolhendo, né, esta opção, que é o caminho espaçoso, que é entrar na porta larga. E o fim é tristeza, o fim é sofrimento eterno, o fim é o lago de fogo e enxofre. Então, que o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor, nós como filhos de Deus, que possamos ter o discernimento de fazer, de escolher, né? Usar o direito que Deus nos deu, de escolher, e escolher bem, escolher fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus quer que façamos. Então, estas são as duas opções que Deus coloca para o homem escolher, mas o homem pode escolher apenas uma. E cada opção, cada escolha tem suas consequências. Mas Deus, ele nos dá o conselho, né? Lá no Velho Testamento. Escolhei a vida. Então, Deus, ele nos aconselha. Vou ver bem aqui, Deuteronômio, capítulo 30. Vou ler bem aqui, que eu ainda não li o 30. Deuteronômio, capítulo 30. E os versos do 15 ao 20. Diz assim. 30, do 15 ao 20. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra temo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Então, Deus está dizendo aqui para o seu povo, né? Quando atravessou o Jordão para possuir a terra prometida. Tá aí, eu boto para vocês. A vida e a morte. A bênção e a maldição. A vida e a bênção, se me obedecerem, se me servirem, se me adorarem, se tiverem comunhão comigo. Então vocês terão vida, vocês serão abençoados. Mas se forem seduzidos, Satanás é quem seduz o homem, é quem mente, é quem engana. Se forem seduzidos e adorarem outros deuses, então vocês morrerão. Então, estas são as duas opções que Deus dá ao homem: a vida e a morte, a bênção e a maldição. E nós, lá no Éden, com nossos pais, perdemos, né, a vida e ganhamos a morte, né? Perdemos a bênção e ganhamos a maldição.
Mas isto foi restaurado em Jesus. Quando Jesus veio, deu a sua vida lá na cruz, para que nós pudéssemos ter vida. Então ele se fez maldição, para que nós pudéssemos ser abençoados. Então Deus, ele oferece de novo a vida e a morte. A vida é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a árvore. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é o caminho estreito, ele é o caminho apertado, ele é a porta estreita, ele é o caminho apertado. Quem quiser ir ao céu tem que ter Jesus na sua vida. Tem que crer e receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, qual opção você está escolhendo? Nós que já temos Jesus, devemos sempre escolher a primeira opção. Andar no caminho estreito, entrar pela porta estreita. Essa porta é Jesus, esse caminho é Jesus. Então, já que nós temos Jesus, devemos obedecer. E você que ainda não tem Jesus, você que ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, você precisa escolher, usar o seu direito de livre-arbítrio, direito de escolher o que você quer. Você deve escolher. Deus ele dá um conselho. Eu coloco a vida e a morte. Escolhei a vida. Escolhei a bênção. Esse é o conselho que Deus nos dá. Esse é o conselho que Jesus nos dá. E você, se quiser ter uma vida feliz, se você quiser ter uma eternidade feliz, então você tem que escolher a vida, tem que escolher a árvore da vida, tem que escolher o caminho que leva à vida. Você tem que escolher Jesus, porque foi Ele que morreu para que você tivesse vida. Foi Ele quem se fez maldição lá naquela cruz, porque maldito era quem morria pregado numa cruz. Jesus se fez maldição para que você fosse abençoado. Então, e sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão. Jesus derramou todo o sangue dele para que você e eu pudéssemos ser salvos, pudéssemos ir ao céu, pudéssemos ser libertos de Satanás, porque quando o homem escolheu a árvore do bem e do mal, então ele morreu. Nós já vimos em outro estudo. Mas Jesus veio nos dar vida. Para termos vida, para nos alimentarmos de Cristo, precisamos crer no sacrifício que ele fez lá na cruz. Precisamos recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Precisamos deixar ele entrar, convidá-lo a entrar em nossa vida, na pessoa do Espírito Santo. Se você ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, ainda não convidou ele para entrar na sua vida, você entendeu essa mensagem e você quer Jesus como seu único e suficiente Salvador, ore comigo agora, que Jesus passará a ser esta árvore. Você passará a se alimentar de Jesus. E como é que acontece? Você vai estudar a palavra de Deus. Jesus vai falar com você. Você vai orar. Jesus
vai ouvir sua oração e você vai ter essa comunhão que foi perdida lá no Éden quando o homem desobedeceu. Isso é alimento. Jesus é o alimento. A palavra de Deus é o nosso alimento. Passamos a viver, né? A nos alimentarmos de Cristo. Se você quer aceitar Jesus, então vamos orar. E você que já tem Jesus, você que já é um salvo, veja se você não está andando no caminho largo, se você não está entrando na porta larga, se nós estamos praticando coisas erradas. Então estamos voltando, né? Voltando para as práticas do mal. Estamos obedecendo a Satanás. Devemos ter cuidado. Se isso está acontecendo na sua vida, peça perdão a Deus. Peça perdão a Jesus. Se arrependa. Confesse a Jesus. Confesse a Deus. Peça perdão e Ele vai lhe perdoar. Então vamos orar agora por aqueles que ainda não têm Jesus e que aceitam Jesus. Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida. Eu te aceito como Salvador da minha vida, como o único Salvador. Não quero ser como os israelitas no tempo do Velho Testamento, que te abandonaram, que colocaram outros deuses diante de ti e foram amaldiçoados, foram expulsos daquela terra por causa da desobediência. Eu quero que tu entres na minha vida, lave todos os meus pecados e venha morar na minha vida para que eu me alimente de ti, Senhor Jesus. Perdoa todos os meus pecados. Obrigado pelo sacrifício que tu fizeste na cruz, que tu destes a tua vida, tu te fizeste maldição para que eu fosse abençoada. Tu morreu para que eu tivesse vida. Obrigado. Perdoa todos os meus pecados. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, crendo verdadeiramente que Jesus perdoa os seus pecados, procure uma igreja que serve a Cristo, uma igreja que realmente prega a palavra de Deus. Peça a Ele a direção e Ele vai lhe dirigir. E assim se congregue para que você cresça em Deus. Que o Senhor nos abençoe. E até o próximo estudo.